Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Hora do Bizu. Professor Sandro Davidson aqui na área. Hoje nesse vídeo você vai aprender a resolver a questão mais difícil da prova do IME de primeira fase desse ano de 2024 para 2025. Foi considerada a questão mais bonita da prova, a mais difícil por vários professores, e eu tô aqui para te ensinar que é um problema muito fácil de fazer, tá? Gostou da ideia? Então já peço para você deixar o like aqui no vídeo. Se você não é inscrito e tá chegando agora, cara, se inscreve no canal, deixe seu comentário, suas sugestões vão ser muito bem-vindas para os próximos vídeos que vão aparecer aqui no canal. Beleza? Roda a vinheta aí. Bom, gente, prova de primeira fase do IME é sempre uma grande surpresa, assim como a prova de segunda fase. E aqui no canal, tradicionalmente, eu trago as questões mais difíceis da prova para a gente poder aprender a resolver, tá? Então, vou colocar na tela o enunciado para você da questão. Foi a questão de número 3, que dizia o seguinte: considere a sequência de números complexos Z1 igual a 1 mais I, Z2 igual a 1 mais I ao quadrado, sucessivamente, Z20 é igual a 1 mais I elevado a 20, onde I ao quadrado é igual a menos 1. A maior área possível do triângulo formado pelos afixos de 3 números consecutivos dessa sequência é quanto? O problema ele parece difícil, talvez no primeiro momento, mas para vários alunos a intuição mais clara desse problema qual é? Se eu quero a maior área possível, talvez eu pegar os maiores, né, os complexos com maior módulo, pudesse me levar para a solução do problema. E de fato é isso que vai acontecer. Mas eu quero abordar algumas coisas legais que esse problema tem para a gente poder aprender mais coisas sobre ele, tá? Então vem comigo para a gente poder aprender um monte de coisa legal, tá? Primeiro de tudo, eu queria que você entendesse o seguinte: eu tenho potências de 1 mais I. Potências de 1 mais I são números muito convenientes em geral, porque 1 mais I é um complexo muito maneiro. Porque vê só, olha comigo, ó. Então, o complexo Z1, ele é 1 mais I. Bom, 1 mais I é um complexo que a gente consegue escrevê-lo na forma trigonométrica de uma forma bem simples, tá? Se você não tem muita proficiência em números complexos, aqui no canal tem alguns vídeos falando sobre números complexos para você aprender um pouco mais, beleza? Estou partindo da premissa de que você entende bem o conceito de números complexos, forma algébrica, trigonométrica, para a gente poder trabalhar aqui, beleza? Bom, 1 mais I, se você colocar na forma trigonométrica, esse cara vai ser raiz de 2 que multiplica x de π sobre 4, tá? Então ele é um argumento, ele é um complexo, tem um argumento π sobre 4 em relação ao eixo real, e o módulo dele é raiz de 2, beleza? Bom, o Z2 seria 1 mais I ao quadrado. E a gente sabe que quando a gente pega um complexo na forma trigonométrica, a gente eleva ao quadrado, a gente eleva o módulo ao quadrado e a gente multiplica o argumento pelo expoente. Então você teria raiz de 2 ao quadrado, que multiplica x de 2 vezes π sobre 4. Se você quiser escrever isso aqui de uma forma mais legal, isso aqui seria 2 vezes, né, porque é raiz de 2 ao quadrado, que multiplica x de π sobre 2, tá? E você pode continuar pensando nisso, né? Quem seria o Z3 nesse caso? Seria 1 mais I ao cubo, que é a mesma coisa que raiz de 2 ao cubo, vezes x de 3π sobre 4. Né? Você pode estender isso aí para as potências cada vez maiores, até a última potência, que é a potência 20ª nesse problema, tá? Bom, o que eu queria que você pensasse nesse problema é o seguinte, ó. Olha para os 3 primeiros complexos. Eles têm argumentos π sobre 4, 2π sobre 4 e 3π sobre 4. Então, quando você olha para esses 3 complexos, lá no plano complexo, o que vai acontecer? De π sobre 4 para 3π sobre 4, a defasagem angular entre eles é a diferença, né? É π sobre 2. Então, para quaisquer complexos que sejam consecutivos nessa sequência, né, se eu pegar um conjunto de 3 complexos consecutivos, né, tipo ZK, ZK mais 1 e ZK mais 2, com certeza, entre o primeiro e o último, a defasagem angular vai ser de 90 graus. Isso é muito útil no problema, extremamente útil. Ele tem um forte apelo geométrico, porque ele pede para a gente calcular a área de um triângulo. Tudo bem? Então, vamos pensar na situação genérica, tá? Situação genérica. Então, ó, lá no plano complexo, vamos pensar na situação genérica, tá? Então eu vou desenhar o plano complexo aqui, vou desenhar os complexos ZK, ZK mais 1 e ZK mais 2, tudo bem? Olha só, o que eu vou desenhar aqui, gente, não são os eixos real e imaginário. Eu estou desenhando simplesmente 2 direções perpendiculares. Por que 2 direções perpendiculares? Porque a gente acabou de concluir que, dados 3 complexos nessa sequência consecutivos, o primeiro e o último tem uma defasagem angular de 90 graus. Então 90 graus está bem aqui como defasagem angular
entre a direção do complexo ZK e a direção do complexo ZK mais 2. Tudo bem? Então, vou desenhar aqui o complexo ZK. Bom, na forma trigonométrica, ele vai ter um módulo, que a gente vai calcular daqui a pouquinho, e vai ter um determinado argumento, que vai ser com certeza um múltiplo de π sobre 4. Tudo bem? Já vou desenhar o ZK mais 2. Quem seria o ZK mais 2? Vai ser um complexo com módulo maior também, com certeza, e com argumento 90 graus rotacionado em relação ao sentido anti-horário. Então, por exemplo, o ZK mais 2 vai ser algo assim. Né? Isso aqui seria o ZK mais 2. Tudo bem? Beleza. Bom, entre o ZK mais 2 e o ZK, você tem o ZK mais 1. Agora, repara aqui, ó, de π sobre 4 para 2π sobre 4 é uma defasagem angular de π sobre 4, 45 graus. Mesma coisa de 2π sobre 4 para 3π sobre 4, uma defasagem angular de 45 graus. Então, quer dizer que o ZK mais 1 vai ser um complexo que está exatamente na direção da bissetriz desse ângulo, o que é muito legal, né? Então, ó, vou desenhar ele aqui, tá? Esse aqui vai ser o nosso ZK mais 1, beleza? De maneira que esse ângulo seja igual a esse ângulo de 45 graus. Agora, olha que interessante, olha que interessante. Quando você olha, por exemplo, para o Z1 e para o Z2, o módulo de Z1 é raiz de 2. Só que o módulo de Z2 é 2. E repara que 2, na verdade, é o quê, cara? 2 você pode escrever como sendo raiz de 2 vezes raiz de 2. Ou seja, é o módulo anterior multiplicado por raiz de 2. Olha, por exemplo, o módulo de Z3. O módulo de Z3 é raiz de 2 ao cubo, que é raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Ou seja, ele é 2 vezes raiz de 2. Então, olha que interessante mais uma vez. O argumento do complexo Z2 é 2, mas o argumento do complexo Z3 é 2 raiz de 2. O que te leva a concluir o seguinte: o argumento de um complexo ZK mais 1 vai ser o argumento do complexo, o argumento é um módulo, né? Módulo do complexo ZK mais 1 vai ser o módulo do complexo ZK multiplicado por raiz de 2. Tá claro isso para você? Então, o módulo desse cara é o módulo do anterior vezes raiz de 2. O módulo desse cara é o módulo desse cara multiplicado por raiz de 2. Então, olha que interessante. Quando eu olho para ZK, ZK tem um determinado módulo, que dá para a gente calcular daqui a pouquinho. Mas, com certeza, esse módulo amarelo aqui vai ser esse módulo azul multiplicado por raiz de 2. Ou seja, pessoal, olha que interessante. Você, com certeza, aqui tem a formação geométrica de um quadradinho. Porque se esse módulo é x e esse módulo é x raiz de 2, com certeza, isso aqui é um quadradinho e esse tamanho seria a sua diagonal. Então, olha que legal. Olha o que eu vou escrever. Vou escrever o seguinte. O complexo da forma ZK vai ter um módulo raiz de 2 elevado a k, cis de k vezes π sobre 4. O ZK mais 1, ele vai ter qual módulo? Vai ser o módulo desse cara multiplicado pela raiz de 2. Então, vai ser raiz de 2 que multiplica raiz de 2 elevado a k, que multiplica o cis de k mais 1 vezes π sobre 4. E o módulo de ZK mais 2 vai ser o módulo desse cara multiplicado pela raiz de 2. Só que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então é 2 vezes raiz de 2 elevado a k, que multiplica cis de k mais 2, que multiplica π sobre 4. Ou seja, pessoal, o módulo de ZK, esse tamanho aqui, é raiz de 2 elevado a k. O módulo desse cara, nós já calculamos. É raiz de 2 elevado a k vezes raiz de 2. E o módulo desse cara rosa aqui, o ZK mais 2, é 2 vezes o módulo desse. Ou seja, 2 vezes raiz de 2 elevado a k. Então agora nós temos um problema que é puramente geométrico. O que a questão pede para nós fazermos é calcularmos a área do triângulo formado pelos afixos desses complexos. E que triângulo é esse, pessoal? Olha aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, formado pelo afixo desse e pelo afixo desse. Ou seja, a gente quer a área desse triângulo branco aqui, ó. Só que, gente, pelo amor de Deus, como é que você calcula a área de triângulo? Qual é a forma mais fácil possível do mundo? É base vezes altura sobre 2. Quem seria a base conveniente para esse triângulo? Seria essa distância aqui, ó. Só que nós acabamos de perceber que isso é um quadradinho. Se isso aqui é um quadradinho, essa distância aqui vai ser o módulo de ZK, que é a raiz de 2 elevado a k. E quem vai ser a altura desse triângulo aqui, gente? A altura desse triângulo vai ser, mais uma vez, o módulo de ZK. Ou seja,
para calcular a área desse triângulo ficou muito fácil. Então a área que a gente quer, então a área vai ser base vezes altura sobre 2. Ou seja, a base é raiz de 2 elevado a k, a altura é raiz de 2 elevado a k, tudo isso sobre 2. Pronto, acabou o problema. Raiz de 2 elevado a k vezes raiz de 2 elevado a k. Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então isso aqui, ó, fica 2 elevado a k, tudo isso sobre 2. Divisão de potências de mesma base, o que você faz? Você repete a base, subtrai os expoentes. Então fica 2 elevado a k menos 1. Então, o que o problema pede para você encontrar? Ele pede para você encontrar a maior área para esses complexos que variam de Z1 até Z20. Bom, se esse é o ZK, esse é o ZK mais 1 e esse é o ZK mais 2, eu queria muito que o ZK mais 2 fosse o último, né? Porque como eu quero maximizar essa área, eu preciso maximizar essa potência. E para maximizar essa potência, eu preciso maximizar o expoente. Então eu queria muito que esse K mais 2 fosse 20, para ser o último complexo. Mas para K mais 2 ser 20, K mais 1 tem que ser 19, e portanto, o K tem que ser 18. Então a maior área acontece, então, a máxima área, ela vai acontecer para K igual a 18, portanto é 2 elevado a K menos 1, 2 elevado a 17. Tá lá. Tudo bem, gente? Beleza? Então, o problema, de certa forma, bastante simples. Ele tem um apelo geométrico muito interessante, tá? E essa manipulação geométrica de números complexos lá no plano complexo é uma das habilidades mais importantes para quem quer fazer a prova do IME, tá? Tradicionalmente, o IME cobra bastante números complexos na forma complexa, na forma trigonométrica lá no plano complexo. Essa jogada geométrica de complexos é sempre muito explorada na primeira fase, então não foi uma grande surpresa a gente encontrar esse problema na primeira fase do IME, tá bom? Gostou da solução? Achou bacana essa ideia aí? Então dá um print nessa tela para você deixar guardado para você, tá bom? E é isso aí, ó. Eu espero você nos próximos vídeos. Gostou do vídeo? Dá o like aí, cara. Deixa um comentário. Eu vou começar a gravar vídeo de novo. Eu prometo. Eu não vou subir no YouTube, não. Tá bom? Grande abraço, grande beijo. Tamo junto. Valeu!